Pessoal, e aí, como eu estava falando com vocês, no primeiro tempo da nossa aula, sobre o ciclo biológico, sobre o processo de transmissão aí e o ciclo biológico, né, da giardíase. Então, assim, o humano, ele se infecta ao consumir água ou algum alimento contaminado com os cistos, ou pela via fecal-oral, ou quando ele vai direto em contato ali com esses ovos, né, lógico, sem perceber, e faz a ingestão, né? Aí a gente chama de contaminação direta ou indireta aí, né? E após essa contaminação oral, essa ingestão aí desse cisto, vai acontecer o que a gente chama de excistamento, ou seja, esses cistos vão colocar aí para fora os trofozoítos, vão liberar esses trofozoítos, vão sair da forma de resistência, né, a morfologia de cisto, para a forma de trofozoito, que é a forma ativa da giardíase. Né? Então, esses trofozoitos eles vão se aderir ali à mucosa do intestino, vão se multiplicar por divisão binária, e aí vai acontecer o que a gente chama de encistamento lá no cólon do intestino, né? Tanto os cistos quanto os trofozoitos, eles podem ser encontrados nas fezes, para que eles possam ir ser eliminados através das fezes, né? Ficar aí no meio ambiente, entrar em contato com objetos, principalmente com alimentos, com a água, e, infelizmente, novamente ser ingeridos e contaminar um outro humano. Lembrando que a forma de trofozoito só resiste intracelular, dentro do hospedeiro, né? Já a forma de cisto é a forma resistente que fica aí no meio ambiente, na água, nos alimentos, na superfície. Após 6 a 15 dias, aí a eliminação, né? Depois desse processo de encistamento, e aí começa aí tudo de novo. Trouxe aí mais um exemplo dessa diferenciação morfológica do trofozoito dentro do intestino, onde ele se desenvolve, onde ele se reproduz, onde ele se nutre, e a forma do ambiente, que é a forma de cisto, essa forma oval, que parece um ovo mesmo, um cisto, né? Sobre os mecanismos de transmissão, só para deixar mais reforçado com vocês, pode ser através da ingestão de água não tratada, alimentos contaminados com água do esgoto, por exemplo, alimentos contaminados por vetores mecânicos, né? Mãos contaminadas com fezes, por isso que eu citei lá atrás que essa contaminação, essa transmissão pode ser feco-oral, né? Transmissão sexual também, tá, pessoal? Na região anal, não introdução, mas região através do... Estou com uma visita aqui durante a aula aqui. As mãos contaminadas com as fezes, e aí tudo a gente volta à questão do saneamento básico e de higiene também, né, pessoal? A pessoa usou o banheiro, por exemplo, não fez a higiene, e aí passou na boca a mão que passou lá na região anal, né? Também pode acontecer essa reinfecção. Essa distribuição, ela vai depender muito da região, né? Como eu trouxe aqui, cosmopolita, né? Afeta principalmente crianças de 8 meses aos 12 anos, com predomínio na faixa etária dos 6 anos. Prevalece aí com taxas de até 30% nas regiões do Brasil com baixas condições socioeconômicas, e isso reflete novamente a questão de saneamento básico, a questão de água tratada, a questão não só financeira e social, mas a questão de conhecimento também, né? As condições precárias em que as pessoas mais de baixa renda podem viver. Pode ocorrer também surtos epidêmicos, por exemplo, em creches, em abrigos, em escolas também. E o cisto, ele resiste até 2 meses em boas condições na umidade, lá naquele solo úmido. Então, aí um alerta aqui na imagem, né? Uma vez instalada a doença, o animal fica suscetível a outras enfermidades, né, mais graves. Nas fezes dos animais contaminados, os cistos dos parasitas, eles podem se reiniciar também. E a infecção ocorre quando o animal
ele ingere aí, né? E é importante lembrar que os seres humanos também podem... Calma aí, essa imagem não é desse material. A giardíase, ela pode ser assintomática ou ela pode ser sintomática, tá? Pode vir tanto com uma diarreia aquosa, explosiva, com dor fétido e dor abdominal, que a gente chama, conhecida como diarreia dos viajantes. Má absorção intestinal também, e aí vai gerar o que a gente chama de essa criança está desnutrida. Irritabilidade, náusea, vômito, resposta inflamatória também, imunológica, tá? Aumento das células de defesa no organismo. Aí mais alguns exemplos de sintomas da giardíase, né? A diarreia, os gases, a azia, a dor abdominal, a perda de peso, as fezes amareladas. Quanto ao exame parasitológico, né? Nas fezes aí formadas, há presença dos cistos, e aí vão usar um método de Fauci. Nas fezes diarreicas, presença de trofozoítos ou de cistos, imediatamente após a coleta, colocar já em solução conservante, porque os trofozoítos eles têm viabilidade curta. Lembra que eu comentei com vocês que eles não resistem ao meio extracelular, né? Só no hospedeiro. E no fluido do adenal, né? A pesquisa de trofozoítos em biópsia jejunal, lá no jejum, ou enteroteste para casos de diarreia crônica. Então, os exames aí vão ser feitos através das fezes, no caso do exame parasitológico. Do exame imunológico, através do soro, pesquisa de anticorpos, ou através das fezes. E molecular, amostras da água também, para poder diagnosticar esse parasita. O tratamento. O tratamento é feito por derivados imidazólicos, né, como o metronidazol, o tinidazol. E a profilaxia é o saneamento básico, como a gente já citou, a educação em saúde, a importância da higiene pessoal, a importância de orientar as crianças quando usar o banheiro, lavar a mão após o uso, tá? Então, é só um resumão aí do que a gente comentou até aqui. A giardíase é uma infecção por protozoários que atinge principalmente a porção superior do intestino delgado. Normalmente é assintomática, acomete adultos e crianças, mas ela é mais predominante em crianças, principalmente por volta ali dos 6 anos, 6 a 12 anos. O agente etiológico é a Giardia lamblia, em forma de cisto ou em forma de trofozoíto, que eu já citei aqui várias vezes com vocês. Esse reservatório pode ser o homem, os cães, os gatos, castores, animais selvagens também, tá, pessoal? A gente acha que é comum só no homem, mas não é. Pode estar presente nos animais também. Transmissão fecal-oral, de forma direta, contato direto ali com os cistos, ou de forma indireta, uma água contaminada, por exemplo, né? Período de incubação de 1 a 4 semanas, com média de 7 a 10 dias. Entrou em contato, ficou ali no organismo aí do hospedeiro até começar essa sintomatologia ou, de fato, estar na sua fase ativa. O período de transmissibilidade é enquanto persiste a infecção, tá, pessoal? E as complicações podem chegar ao que a gente chama de síndrome de má absorção. O diagnóstico, identificação dos cistos, como eu citei lá, pode ser, né, parasitológico, pode ser através molecular e pode ser imunológico através de exames aí, né, de sangue, vamos dizer assim, a grosso modo, né? O diagnóstico diferencial também precisa fazer para diferenciar das enterites, né, causadas lá por protozoários, bactérias ou outros agentes, como os eumintos também, que a gente vai citar mais na frente. Medidas de controle, né? Em creches, orfanatos, por exemplo, em escolas, ter adequadas instalações sanitárias, enfatizar a higiene pessoal das crianças, né? Educação sanitária, como lavar as mãos, água filtrada e potável, cuidado com o saneamento básico, né? E as pessoas com giardíase, elas devem ser afastadas do cuidado de crianças também, tá, pessoal? Os pacientes mais graves, os internados, eles devem ser
devem adotar medidas aí de precauções entéricas com eles, né? Medidas de desinfecção para pacientes concorrentes para essas fezes e materiais contaminados e o controle de cura também, né? Fazer exames periódicos aí parasitológicos de fezes. O tratamento. Esse material aqui, pessoal, essa fonte aqui é do guia de bolso, que inclusive eu encaminhei no grupo de WhatsApp nosso, né? São os 3 principais medicamentos utilizados: o metronidazol, o tinidazol, que eu já comentei com vocês, e o secnidazol, né? Aqui trouxe a dose adulto, né? O secnidazol 2 gramas dose única, já a criança 30 miligramas por quilo ou 1 ml por quilo, né? O tinidazol, 2 gramas via oral para adulto, né? Em criança, ele tem uma eficácia de 92% a 95%, então, normalmente em criança usa-se o secnidazol, mas usa mais comum, tá, pessoal, o próprio metronidazol. Para adulto, 15 miligramas por quilo ao dia, dividido em 2 tomadas por 5 dias, então de 12 em 12 horas. No adulto, 250 miligramas via oral, 2 vezes ao dia por 5 dias. Não usar bebidas alcoólicas durante os 4 dias após o tratamento, tá? Então, é importante não ingerir bebida alcoólica. Para a gente conversar um pouquinho, tentar diferenciar das giardíase, eu também trouxe para a gente falar a amebíase, tá, pessoal? A amebíase, ela parece um pouquinho com a giardíase, então a gente precisa não misturar, tá? Também ela é causada por protozoário, né? Na forma de cisto também e de trofozoito. Então, esse parasita ele pode atuar como comensalismo, né? Como comensal, a relação dele com o hospedeiro, ou então ele pode só provocar ali a invasão desses tecidos, originando as formas intestinal e extraintestinal da doença. O quadro clínico ele vai variar desde uma forma branda, apenas um desconforto ali abdominal, presença de sangue, até mesmo uma diarreia aguda, fulminante, sanguinolento, tá? Esse paciente também pode ter febre, pode ter calafrio, e nos casos mais graves, as formas trofozoíticas, elas vão se disseminar lá para a corrente sanguínea, podendo provocar abscesso no fígado, nos pulmões, no cérebro, e se não for diagnosticado e tratado, esse paciente pode ir a óbito. Então, aí a gente vê uma primeira diferença da giardíase, né, que foca principalmente lá nas fezes amareladas, dor, diarreia. Aqui não, já cai na corrente sanguínea e pode ter uma gravidade aí bem maior. O agente etiológico também é diferente, né, pessoal? Aqui é a entamoeba histolítica. O reservatório é o homem. A gente viu lá na giardíase que pode ter outros animais. Modo de transmissão, né? A principal fonte de infecção são a ingesta dos alimentos ou água contaminadas pelas fezes contendo os cistos, da mesma maneira lá que a giardíase, tá? Raramente ocorre por transmissão sexual devido ao contato oral anal, mas pode acontecer como lá na giardíase. A falta de higiene domiciliar também, né? Os portadores que são assintomáticos, eles que manipulam esses alimentos, também são importantes disseminadores dessa parasitose aí, né? Dessa protozoose. O período de incubação vai variar entre 2 e 4 semanas e também pode ficar dias, meses e até anos ali, inoculada ali na sua fase de latência, de resistência em formato de cisto. Algumas possíveis complicações aí, que é forma de amebomas, que é as granulomas amebianas, na parede do intestino grosso, abscesso hepático, pulmonar, cerebral, empiema, né, que é aí a grande produção de pus aí em alguma região, a pericardite, colite fulminante e, como eu comentei com vocês, podendo levar até a morte desse paciente. E diferente lá da giardíase, o período de transmissibilidade aqui é enquanto não for tratado, então ela pode ficar anos dentro desse hospedeiro, tá, pessoal? O diagnóstico. O diagnóstico aí vai ser
A presença dos trofozoítos ou dos cistos encontrados nas fezes, né, o exame parasitológico de fezes. Pode ser também aspirados ou raspados, né, através da endoscopia, por exemplo, ou da proctoscopia, pode identificar a amebíase. Ou aspirados também dos abscessos, quando ela já alcançou aí outros órgãos, né? Os anticorpos também séricos podem ser dosados através do exame imunológico e também lá no diagnóstico do abscesso hepático, né? A ultrassonografia e a tomografia computadorizada também podem ser úteis nesse diagnóstico, né? Os exames de imagem também podem ajudar para ver a gravidade, o estágio que ela já está aí no homem. Algumas medidas de controle da amebíase, impedir a contaminação fecal da água, então usar água potável, usar água filtrada, né? O cuidado com os alimentos por meio das medidas de saneamento, educação e saúde, né? O destino adequado das fezes, o controle dos indivíduos que manipulam esses alimentos, né? O cuidado com os alimentos, a higienização, lavar com água e sabão, usar, né, vinagre, usar hipoclorito, lavar as mãos após o uso do sanitário, lavar cuidadosamente os alimentos com água potável, né? Deixar ali no hipoclorito de sódio, como eu citei, durante meia hora, para poder eliminar esses cistos. Evitar práticas sexuais que favoreçam o contato fecal oral, tá? Investigar os contatos e a fonte de infecção, ou seja, realizar exames dos membros da família, ou, por exemplo, se para tentar se evitar um surto numa creche, uma, duas, várias crianças começaram a apresentar os mesmos sintomas, então essa investigação é importante. E nesse caso aí de um orfanato, uma creche, de uma escola, reforçar os cuidados de higiene na preparação, na manipulação desses alimentos. Em pacientes internados, as precauções do tipo entérico devem também ser adotadas, tá, pessoal? E as pessoas infectadas, elas devem ser afastadas das atividades que manipulam o alimento, porque a higiene pessoal é muito importante nesse momento aí e eficar, né? E no caso aqui, afastar a possibilidade de aumentar, né, a transmissibilidade aí. Com relação ao ciclo da amebíase, então, aí começa a ingestão da água ou desse alimento, uma fruta, contaminados, por exemplo, e aí a pessoa vai ingerir em forma de cisto as amebas, que vai cair lá no tubo digestivo do humano, né, da pessoa. Aí ali ela vai, essas amebas, esses cistos vão descer até o intestino grosso, cada cisto vai se romper, liberando ali 4 amebas, cada uma delas vai permanecer no seu estágio vegetativo, conhecido como trofozoito. E aí ela vai se deslocar, e aí vai começar a fase ativa, né? Ela vai se deslocar com seus pseudópodes, né? Vai fagocitar bactérias, restos alimentares, vai se desenvolver, no caso, né? Eventualmente pode, né, cair na corrente sanguínea, as hematozoíticas de lesões efetuadas na parede do intestino ali pode servir de alimento para elas também. Antes de serem eliminadas do intestino, cada ameba, pessoal, ela vai sintetizar um envoltório proteico altamente resistente e ela passa ali a constituir um cisto, né? Então, liberou ali as 4, ela passa a constituir um cisto, dentro do qual ela vai permanecer em repouso metabólico. Então, ao mesmo tempo que o núcleo se divide em duas, formando ali 4 núcleos característicos de cistos, né, tetranucleados da entamoeba histolística, né? E depois disso vai acontecer a eliminação, né, pelas fezes, e esses sítios vão atingir a água do consumo, os alimentos, vai correr aí por aquele esgoto no meio da rua, e aí crianças e até mesmo adultos podem ter contatos aí, né, pelo homem, e aí vai iniciar todo o ciclo novamente, tá, pessoal? Outro exemplo aqui de como ela age, né? Os alimentos aqui contaminados, né? O água potável, a pessoa vai ingerir esses cistos da ameba, né? Do protozoário. Essa ameba vai ser liberada ali no intestino,
vai transformar-se, né? Vai evoluir a fase aí de cisto para trofozoito. Elas vão permanecer nas formas vegetativas se multiplicando e lesionando os vasos ali do intestino, né? Podendo ingerir ali, se nutrir. Depois elas vão, em forma de cisto, ser eliminadas pelas fezes novamente e iniciar todo o processo. Outro exemplo aqui que eu trouxe, ilustrativo para vocês, né? A ingestão dos cistos ainda em forma de dormência, né? Os trofozoitos vão emergir do cisto para um estágio ativo, né? Então, de cisto vai se transformar em trofozoito, vai acontecer a reprodução, a nutrição aí, né? A reprodução por forma binária ou bipartição, e aí eles vão nutrir, como eu já citei com vocês, né? Lembrando, pessoal, que nem todas as pessoas apresentam sintomas, algumas são assintomáticas, como eu já comentei com vocês, igual na giardíase, né? Aí a forma de enquistamento durante a passagem para o colo, os cistos trofozoitos, eles vão ser expelidos nas fezes, tanto em forma de cisto como em forma de trofozoito também pode ser encontrado, porém somente os cistos que sobrevivem aí fora do hospedeiro, e aí vão entrar em contato com a água, os alimentos, e aí vai começar tudo de novo. Com relação ao tratamento da amebíase, o Ministério da Saúde traz 4 opções de tratamento, tá, pessoal? Primeiro, das formas intestinais, um dos mais comuns aí, que é o famoso secnidazol, mesmo que trata lá na giardíase, tá, pessoal? Lembrando que ele deve ser evitado no primeiro trimestre de gravidez e também durante a amamentação. A vai diferenciar a dosagem para adulto e para criança. Uma segunda opção aí, metronidazol, também lá, um dos tratamentos lá da giardíase, né? Metronidazol 3 vezes ao dia, durante 5 dias para adulto. Para crianças, recomenda-se 35 miligramas por quilo ao dia, divididas também em 3 vezes ao dia, né? Durante 5 dias. Nas formas mais graves, no caso da amebíase intestinal sintomática ou da amebíase extraintestinal, quando ela cai na corrente sanguínea, que ela pode se transformar, causar um abscesso, como a gente já citou, no fígado, nos pulmões, enfim. Essa medicação precisa ser um pouco mais forte, né? Metronidazol, 750 miligramas 3 vezes ao dia durante 10 dias. E para criança, 50 miligramas por quilo ao dia também durante 10 dias, tá? Uma terceira opção, o tinidazol. Então, como vocês podem ver, são as 3 mesmas drogas lá da giardíase: secnidazol, metronidazol e a tinidazol, tá? Se for em formas mais graves, essa dosagem aí vai ser maior. E uma quarta opção, somente para formas leves ou assintomáticas, que seria o teclosan, uma droga que nova no caso, né? 1.500 miligramas ao dia, divididas em 3 vezes de 500 miligramas, né? Dose única para adulto. Em crianças, a dosagem recomendada é de 15 miligramas por quilo ao dia, durante 5 dias. No tratamento, pessoal, do abscesso hepático, além das medidas específicas que a gente já citou, também pode ser necessário, em alguns casos, aspirar, tá, esse acesso. A drenagem cirúrgica não é recomendada, exceto em casos muito graves, quando o abscesso já é inaceitável a aspiração e já não responde aos tratamentos aí farmacológicos. Alguns pacientes se beneficiam da drenagem peritoneal associada à terapia antimicrobiana, né? A terapia farmacológica. E o tratamento de suporte está recomendado com hidratação e a correção também do equilíbrio hidroeletrolítico, porque se esse paciente apresentou o que é bem provável, né, uma diarreia, esse paciente ali ele não está mais em homeostasia. Então, ele teve uma perda aí muito grande para tentar evitar a desnutrição desse paciente e o controle do seu quadro clínico também. Sem contar que no quadro de desidratação, a morte celular ainda é muito mais brusca, né? E aí piora o quadro geral desse paciente. E aí, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, eu gostaria de deixar uma frase, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo.
E gostaria de perguntar para vocês, se vocês tiveram alguma dúvida, se eu falando assim disparado foi melhor do que eu parando a aula, se está tranquilo, se tem alguma pergunta. Eu não tive nenhuma dúvida, não, professora. Tem Tudo alguém certo. aí? Eu não tive nenhuma dúvida, não, professora. Tá tudo certo. Certo, Stephanie. Pessoal, e a enquete lá do grupo, da plataforma, desculpa. O que que vocês Eu vou lá responderam? responder, eu ainda não respondi. Vamos lá. Vamos responder aqui rapidamente. Lá eu perguntei para vocês com relação a giardíase, né, pessoal? O que que nós colocamos lá? Estou só abrindo aqui a pergunta, pessoal, para a gente já finalizar a nossa aula. Então, a pergunta foi: vocês estão conseguindo visualizar? Sim. No caso aqui na tela da senhora, não está compartilhado. Tá, não? Vocês me perdoem. Eu acho que eu fechei o live, mas deixa eu abrir aqui a pergunta. Então, vamos lá. Os protozoários são seres unicelulares, eucariontes e heterotróficos que normalmente possuem vida livre. Algumas espécies, entretanto, são parasitas e estão relacionadas com doenças que atingem o homem, como, por exemplo, a Giardia lamblia, protozoário causador da giardíase. Meu tempo está acabando. E eu acho que eu mudei as opções lá, mas eu vou conversar com vocês de forma que está aqui e a gente vai discutindo, beleza? A giardíase é uma doença transmitida pela picada de um inseto, pessoal? Sim ou não? Não. Não. Não, né? Mas causa diarreia? Sim. Sim. Causa. Cólica abdominal? Causa. Febre? Sim. Calafrio? Causa, né? Sim. É causada por um protozoário flagelado verdadeiro, né, pessoal? Sim. Sim. Pessoas com giardíase em razão da diarreia provocada pela doença podem apresentar desidratação? Podem também, né? O equilíbrio hidroeletrolítico desse paciente, ele com certeza não vai existir, tá? Então, a hidratação é fundamental. E o metronidazol é o medicamento mais utilizado ou um dos mais utilizados, mais comuns aí. Além do metronidazol, nós citamos mais quais outros? O secnidazol e o tini... Não é possível. Tinidazol, né, pessoal? Tranquilo a aula? Algum comentário? Tá chato? Tá ruim a metodologia? Foi ótima, professora. Muito boa Tranquilo? aula. Foi. Tranquilo. Qualquer dúvida? Oi, Graciele, tá cortando seu áudio. É minha internet que é ruim. Hein, professora? Pois Tá não? ouvindo agora? Sim.